panela de entrevista para a Duda também, por gentileza. Anderson, a vereadora Duda Hidalgo, são 8h17. Ô, deputado, eu perguntava aqui, mostrando os números do Datafolha de ontem, né? Que foi uma pesquisa grande, né? É um instituto tradicional, ouviu mais de 3 mil eleitores em nível Brasil. É a primeira grande pesquisa pós saída de João Dória, né, da disputa. Como é que o PT está encarando essa situação? Há um clima de euforia, de já ganhou, ou é pé no chão depois desses números de ontem, deputado? Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Duda. Olha, eu acho que a reação no PT é a reação da sociedade, de maneira geral. Agora, quando se trata da direção partidária, de pessoas que têm experiência, é claro que nós temos que ter o pé no chão. Porque pesquisa não é o resultado eleitoral. Evidentemente que é um ótimo resultado, a ponto do Bolsonaro, na sua mediocridade militante, ter ontem afirmado que vai colocar representantes das Forças Armadas para acompanhar os recenseadores da Folha de São Paulo. Esse é o absurdo da presidência que nós temos. Então eu acho que, de fato, a saída do Dória, e essa é a melhor notícia. Para onde vão os votos do Dória? Não, é isso. Eu digo, essa é a melhor notícia, porque eu acho que captou a saída do Dória, e nós somos adversários históricos, PT e PSDB. Mas, frente às ameaças à democracia, frente ao desastre absoluto da condução da pandemia, da geração de emprego, etc., me parece que o fio condutor é a defesa da democracia e fazer uma sociedade de fato civilizada, né? Deputado, é um momento, é o retrato político pelo comportamento do presidente, né? Esse comportamento mais para o lado do conflito, ou é a situação do país? Porque, ô Duda, olha, deputado, só ontem eu comentava com amigos, já temos 4 anos que a gente está acordando de madrugada, isso agora, né, nessa etapa do programa Voz Metropolitana. E eu sempre, antes de vir para cá, deputado, passo numa loja de conveniência, vereadora Duda, e compro um pãozinho com manteiga para trazer para a galera aqui. Olha, 3 anos atrás, 5 pãezinhos com manteiga numa loja de conveniência, você gastava 14, 15 reais. Ontem eu paguei 30, cincão, um pão com manteiga, gente. É o momento do país ou é a briga política personificada principalmente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, deputado? Bom, eu sei que não é o teu caso, mas isso se aproxima longínquamente, pelo menos, da chamada tese da terceira via, que nate morta pelo óbvio. Porque o pessoal da terceira via diz o seguinte: nós não podemos ter um país polarizado entre Bolsonaro e Lula. Bom, eles devem querer dizer que a culpa do Lula é porque ele está em primeiro lugar. Porque quem polariza a sociedade, quem agride a imprensa, quem agride as pessoas, negros, mulheres, gays, etc., né, chegando ao ponto de pesar pessoas em arroba, então quem polariza é o Bolsonaro. Agora, o que é a terceira via? Se você pegar Dória, Eduardo Leite, governador de Santa Catarina, governador do Paraná, do Distrito Federal, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que ele foi caçado por corrupção, o juiz que diziam que era Durão, não é isso? Então, a elite política do país sabia que era o Bolsonaro, a elite econômica sabia quem era o Bolsonaro. Quem era o Bolsonaro? Sempre defende a ditadura, defende a tortura, e, entre outras coisas, chegou a dizer que fuzilaria o próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, ele é um delinquente, o Bolsonaro. E ele leva esse seu baixo nível na associação com milicianos, né? Tanto é que, na família, eles empregavam mulheres, esposas, filhos, etc., de milicianos. Vizinho de pessoas, inclusive, suspeitas, claro que isso não confirma, de assassinatos. Pois bem, então, quando você fala essa é a realidade do país ou é consequência? É as duas coisas. Porque um presidente que não gosta de trabalhar, ele não apresenta uma proposta para gerar emprego, ele não apresenta uma proposta para o desenvolvimento econômico.
O resultado é que Brasil e Turquia são os únicos 2 países no planeta que tem desemprego acima de 10%, inflação acima de 10%, que é o que você falava do pãozinho, né? E juros acima de 10%. A gente sente no pão com manteiga, deputado. É isso, não, em tudo. Então você imagina, nós temos hoje, Lincoln, menos da metade da mão de obra brasileira ocupada. 48%, 52% está desocupado. Desocupado é desempregado, desalentado e quem faz bico. Essa é a realidade. Então as pessoas pobres não conseguem comprar comida, porque tem 19 milhões de pessoas passando fome, mas tem mais de 100 milhões com insegurança alimentar. Então tem gente que não consegue nem comprar o pãozinho com manteiga, como você bem sabe. Teu exemplo é muito bom, porque chega num ponto onde quem é que pode pagar R$30 no café da manhã para 5 pessoas da família, como você falou, 5 pães. Então eu acho que a galera aqui está sem, a equipe está sem pão, pô. Hein, deputado? Vai ter que esperar um pouquinho. Não. Vamos trabalhar mais um pouquinho para a gente ganhar as eleições. Deixa eu registrar a presença da vereadora Duda Hidalgo, da Câmara de Vereadores de Ribeirão. A Duda é uma das 3 mulheres que compõem o Legislativo ribeirão-pretano. Foi um avanço pequeno, né, Duda? Mas foi um avanço. Nós tínhamos, né, no último quadro da Câmara, com 27 vereadores, apenas uma mulher. Hoje, com 22 parlamentares, nós temos 3 mulheres e a Duda é uma delas. Bom dia, vereadora Duda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como você tá, Lincoln? Eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa. A gente se encontra muito dentro da Câmara, mas pouco em outros espaços. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Agora, vereadora Duda, o espaço a ser ocupado pelas mulheres na política deve aumentar? Estou falando efetivamente no que diz respeito ao quadro na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você vê alguma tendência para isso ou ainda não? Ainda é muito tímido esse movimento, esse avanço? Eu vejo uma tendência para isso. A gente tem aí um crescimento do número de parlamentares mulheres. Eu acho que Ribeirão Preto não foi exceção a essa regra, e justamente por causa disso a gente teve aí, né, a quantidade de mulheres que a gente teve eleita. Para vocês terem noção do quanto que é diferente o quadro que a gente tem hoje, em toda a história de Ribeirão Preto a gente elegeu 10 mulheres, e 3 delas estão dentro dessa legislatura. É um avanço significativo. E no restante das cidades aqui do nosso entorno, a gente vê também movimentações parecidas. Então tem a Tainara, a Felipe em Araraquara, você vê, por exemplo... A Edna Costa é presidente da Câmara de Sertãozinho. Exato, né? Para você ver. E esse avanço feminino dentro da política vem também de acreditar que mulheres podem e devem fazer o trabalho político também. Porque no final das contas, Lincoln, a gente é 54% da população. A gente merece também estar representado dentro dos espaços políticos. Esse espaço é um espaço que nos é devido, mas que nos foi negado ao longo de toda a nossa história. E agora a gente vem aí reconquistar esses espaços. Deputado, o senhor vê esse movimento aí... essa aferição que a gente vê da tendência, né, para o executivo, né? O que as pesquisas mostram hoje para a presidência da República, para o governo do Estado de São Paulo, enfim. Isso deve se refletir no Congresso e na Assembleia também? Isso é uma tendência ou não? São eleições, são situações diferentes, deputado? Em algum nível interfere, mas não é tão automático. Por quê? Quando você tem partidos, digamos, com maior enraizamento nos municípios, isso repercute tanto na Câmara de Vereadores, isso por consequência vai gerar apoio eleitoral para os deputados deste ou daquele partido. Não é tão automático. É muito comum a pessoa, num município pequeno, ele está filiado num partido de direita, você chega lá, ele defende o Lula, por exemplo. É muito frequente. E aí eu creio que a extrema-direita saiu do armário no país. Eu acho que ela vai diminuir, eu acho que é um bem para o processo político do país, mas vai continuar. O fato é que, com o advento do bolsonarismo, os partidos que se consideravam e se consideram e são liberais, em algum nível
conservador, especialmente na economia, os partidos estão sendo esvaziados. Então, eu creio que, na minha opinião, vai reduzir a força da extrema-direita, mas ela vai ter um grau de representação que ainda, na minha opinião, mostra uma sociedade que está sendo, eu diria, influenciada por valores, para mim, inaceitáveis, que é essa violência, tanto verbal quanto física, não respeitar o contraditório, colocar em questão o próprio processo eleitoral, ou seja, a perspectiva na cabeça do Bolsonaro é o golpe. Aliás, depois, viu, Lincoln, se tiver aqui, se for do seu interesse, você viu aquela matéria que saiu no UOL, onde representantes de institutos militares, eles propõem uma verdadeira administração paralela no país. Uma espécie de governo paralelo com freios, não é isso? E com uma interferência declarada. Não, do jeito que está, inclusive, analisado por um pesquisador daqui de São Carlos, na verdade eles querem ter essa estrutura paralela independente da própria presidência da República. Portanto, independentemente até do resultado eleitoral, eles querem implementar suas ideias as mais medíocres. Exemplo, o Sistema Único de Saúde, que durante a pandemia deu mais uma demonstração da sua importância, eles querem que as pessoas paguem para usar o Sistema Único de Saúde. Querem tirar a autonomia universitária, querem cobrar mensalidade em universidade pública. Eles falam contra um negócio chamado globalismo. Então, quando eu vejo o chefe do Estado-Maior do Exército, o vice-presidente da República, que é outro general, e quem fez a apresentação é um general de pijama, olha, te juro, eu fico questionando qual é o critério para alguém virar general nas Forças Armadas. Não preciso nem falar do Pazuello, né? É de uma mediocridade impressionante, de uma arrogância do mesmo tamanho. E eles, na verdade, eles vivem sob o socialismo, não é verdade? Eles têm casa do Estado, salário do Estado, comida do Estado, digamos, benesses como aposentadoria absolutamente privilegiada, paga pelo Estado. Entretanto, eles são a favor de privatizações, são a favor, digamos, eles querem pegar o saneamento básico todo e privatizar. Então eu acho que tem que haver uma atenção maior da sociedade, do Congresso Nacional, da imprensa, porque não é possível, eles estão com ideias de 50 anos atrás, ou seja, pré-ditadura de 64 que eles fizeram. Mais de 50 anos. Seria o último passo, o último gesto para um plano longamente elaborado? Agora, deputado, no auge da sua experiência, o senhor está no 7º mandato lá em Brasília, né? Acompanhou muitos momentos, né, do país. O senhor vê de fato a possibilidade dessa ameaça se materializar, acontecer? Se depender da cabeça do Bolsonaro, e eu diria, e outros fora da lei, porque é disso que se trata, você tem que trabalhar, digamos, com a cautela devida. É por isso que eu comentei que a saída do Dória e o crescimento do Lula, eu gosto de entender que é um movimento em defesa da democracia. Evidentemente que nós temos aí, primeiro, hoje os Estados Unidos seguramente não apoiaria o golpe do Bolsonaro. Se fosse o Trump, creio que apoiaria. A mídia, a imprensa que bateu palmas de pé para o golpe em 64, agora não apoiaria. Se você pegar o empresariado brasileiro, há quem apoie, mas há quem também não apoie. O próprio sistema financeiro, você não vê uma declaração no sentido de querer arrebentar com a democracia. Então, nesse sentido, eu não vejo real possibilidade do golpe. Mas na América Latina e no Brasil, de Bolsonaro falar que não vai ter uma temeridade. Mas o Supremo está reagindo bem, o TSE está reagindo bem, ou seja, a sociedade, o Lira, por exemplo, que lhe é atribuído, digamos, ser base do Bolsonaro, mas ele é presidente da Câmara. O Bolsonaro diz num dia que questiona que tem sala secreta no TSE quanto à apuração. O Lira, no dia seguinte, vai e defende a urna eletrônica. Então, na minha opinião, é claro que tem, se na sociedade tem, no Congresso também há quem defenda o golpe, mas a maioria não.
Então eu acho que ele não consegue, ele não tem liderança nem para dar golpe. O deputado, o senhor citou, Duda, também aqui conosco, o ex-governador de São Paulo, João Dória, né, que renunciou à candidatura como pré-combinado com o vice, o Rodrigo Garcia, que hoje é o governador de São Paulo, na ambição que o Dória tinha à cadeira da presidência da República. Os planos dele não deram certo, ele se retira da política, e isso já provoca um efeito imediato na pesquisa que a gente viu ontem, né, do Datafolha, mas o Dória ainda é um cacique do PSDB, o partido que governa o estado de São Paulo há 40 anos. O estado de São Paulo praticamente virou refém do PSDB. O senhor acha que em 2022, de fato, o PSDB está seriamente ameaçado de perder o comando do estado de São Paulo? Nós poderemos ter, independentemente de quem ganhe, né, dos candidatos, dos concorrentes, nós podemos ter, 4 décadas depois, uma oxigenação no que diz respeito ao Palácio Bandeirantes? Eu acho que podemos. Porque, é claro, qualquer partido, o PT também, nós temos divisões, os partidos têm divisões. O PSDB sempre teve, entretanto, o PSDB rachou. O que o Dória fez com o Alckmin fez com que o Alckmin saísse do PSDB. O que a cúpula do PSDB fez agora com o Dória é irrecuperável. Ele continua no PSDB, mas, na minha opinião, viraram adversários figadais. Virou um corpo sem alma lá dentro. Exatamente. Ou alguém com a alma do diabo ali. Pois bem, o fato é que isso é irreversível. Portanto, não vejo possibilidade de uma campanha unitária. Eu respeito o esforço que o PSDB faz do ponto de vista democrático, mas hoje, veja, eu acho que, primeiro, o Haddad está em primeiro lugar, não significa que ganhe as eleições, mas o PT nunca teve um candidato durante tanto tempo e nessa altura, digamos, da pré-campanha em primeiro lugar, nunca. Segundo, é preciso prestar atenção na evolução das pesquisas, porque não é uma pesquisa, é uma sequência, você sabe disso. Quanto ao Tarcísio. O Tarcísio, enquanto o Rodrigo Garcia, que no governo do estado distribuiu muitas verbas para todos os municípios, é uma coisa impressionante, nunca se viu. Mas o Tarcísio, sem ser anunciado, o nome comentado, ele já estava na frente do próprio Rodrigo Garcia. E tem uma característica do bolsonarismo, né? Digamos, eles não usam muito o argumento, mas são fiéis a uma tese que ninguém entende, mas são fiéis. Então eu avalio que o Tarcísio vai crescer um pouco. E se o Márcio França mantiver a candidatura, ele tira mais votos do Rodrigo Garcia do que do Haddad. As pesquisas mostram isso. Então, na verdade, a candidatura do Márcio França, ela pode ser a par de cal na candidatura do Rodrigo Garcia, na minha opinião. Digamos, essa análise é sujeita a chuvas e trovoadas. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho plenamente possível. E me perdoem, eu acho que é necessário haver a mudança da orientação política do Estado de São Paulo. O deputado, em cima disso que o senhor fala e da maneira como se refere ao PSDB, aí a gente vê uma união Lula e Alckmin, que é um PSDBista, é a 7ª assinatura da fundação do PSDB. Como é que explica para o eleitor essa união, Lula e Alckmin? Vamos lá. A gente analisando a história, o comportamento dos dois partidos. Bem, você se lembra que na disputa para presidente da República, Lula e Alckmin, a gente pensou que ganharíamos no primeiro turno, foi para o segundo turno, mas o Alckmin teve menos votos do que teve no primeiro turno. No debate no Rio de Janeiro, na TV Globo, eu estava lá. O Lula estava tão, como é que eu diria, afim de, digamos, de bater no Alckmin, que em dado momento ele fala, Alckmin, porque o Alckmin começou a vestir camiseta da Petrobras, ele falou, se você, por acaso, vir um carro estacionado na rua, você já quer vender aquele carro. Então, portanto, não há o que mistificar. As divergências entre Lula e Alckmin são históricas. Mas o discurso do Alckmin no lançamento da chapa foi muito interessante. Ele ausente foi aplaudido algumas vezes pela militância do PT. Alguma coisa podia estar errada ali. Mas o que estava certo? Era o discurso dele. Ele falou assim, por mais divergências que tivemos no passado, por maiores que sejam as diferenças atualmente, isso não vai impedir que a gente trabalhe em conjunto para o Brasil. A frase é muito boa.
Mas o que eu acho? Por que o Lula tomou essa decisão? 70% de quem vota no Lula não importa quem é o vice. Mas veja, o Lula vai preso, sem nenhuma prova. Sai de lá com 18 processos. A condenação dele foi anulada, ele não tem mais nenhum processo. Então, ele começou a bater, óbvio, no Dallagnol, né, o homem de 2,5 bilhões da Petrobras que ele queria para ele, né? Do Moro, que foi considerado suspeito, e é suspeito, né? Para mim ele não é suspeito, tem mais do que provas, ele não consegue entrar em nenhuma universidade séria no mundo. Pois bem, o Lula sai e começa a reclamar. 570, 580 dias na cadeia. Aí começa a imprensa, a grande mídia, o Lula está ressentido, o Lula quer vingança, o Lula perdeu a mão, ele não é mais aquele cobra da política e tal. Então a primeira mensagem ao convidar o Alckmin foi: eu quero governar para todos. Porque senão iam aí sim atribuir ao Lula um ranço que ele nunca teve. Se tem alguém que não tem isso, é de um pragmatismo muito conhecido, ele quer resolver problemas. Então a primeira mensagem foi isso. Segundo, o Alckmin traz votos, na eleição não está ganha. Então, assim, para os petistas mais duros, né, nessa avaliação... É difícil no começo levar essa ideia para os próprios petistas, né? Para uma parte. Mas eu defendi desde o início, sabe por quê? A pergunta era simples: vem cá, você acha que o Alckmin não traz votos para o Lula? De nenhum voto, olha só quem é o Alckmin, essa coisa toda. Eu falei, mas se ele for vice ou candidato a presidente por outro partido, com um vice, ou ele sendo vice de alguém da direita, ele leva votos? Não, é claro que vota. Eu falei, poxa, se nós puxamos o Alckmin para cá, ele não vai levar voto para a direita. Digamos, se não tem visão política, tenha pelo menos saber fazer conta aritmética. E no caso do estado de São Paulo, você imagina o Haddad no segundo turno e o Márcio França fora, e o Alckmin fazendo campanha para o Haddad, que ele já disse lá atrás, agora ele parou, pelo óbvio. Então ele pode ajudar a eleger não só Lula, como também o Haddad. O cara que foi 4 vezes governador do estado, principal estado do país. Pode haver reclamações, funcionalismo público não gosta dele, muitos prefeitos não gostam dele, mas ele ganhava a eleição. Então ele traz voto. Deixa eu perguntar para a vereadora Duda no que diz respeito ao parlamento. Eu fiz um levantamento, Duda, e até coloquei isso para o Rubinho, que é vereador da capital, está passando aqui pela região, nós o entrevistamos também, né, fundador do MBL. Ribeirão Preto, deputado, o senhor aqui de Serra Azul, é da nossa região, nascido em Serra Azul, mas Ribeirão Preto deu 100 mil votos ou mais do que isso para candidatos de outras regiões, né, os chamados forasteiros. Eu fiz um levantamento exatamente em cima daqueles forasteiros, entre aspas, e que foram muito bem votados aqui, o que fizeram para a nossa região. A maioria deixou a gente falando sozinho aqui. Levou muito voto aqui da nossa Ribeirão Preto, da nossa região, e depois se esqueceu da gente aqui. Ô Duda, você acha que em 2022 os votos vão ficar mais em nossa região? Ou essa tendência, né, ou pelo menos aquilo que aconteceu especificamente em 2018, pode continuar? Olha, eu acho que a gente tende a ter mais votos aqui dentro da região. O voto local, ele vai ser mais valorizado nessa eleição, ao meu ver, assim. Primeiro, porque a gente não vai ter, né, pessoas como a Janaína Pascoal, que estourou de votos, que foi a deputada mais votada daqui de dentro da cidade, com tanta força assim dentro dessas eleições. 35 mil votos e não trouxe nada para nós aqui que eu levantei, nem um centavo. Exatamente, e essas figuras, que eram figuras que estavam ali explodindo na última eleição, elas não aparecem mais. E é importante também colocar, gente, que o voto local, ele é muito mais do que simplesmente uma identificação, né? A gente fala muito sobre representatividade dentro da política, então você vai votar em alguém que é parecido com você. Mas é realmente em valorizar o interior do estado de São Paulo, que vem sendo historicamente desvalorizado. Você pega os deputados que estão hoje, por exemplo, na Alesp, os nossos deputados estaduais ou os nossos deputados federais, a maior parte deles faz muita campanha dentro da capital. Por quê? É muito mais fácil fazer campanha dentro da capital. São milhões de pessoas dentro do mesmo espaço, é mais barato, menos combustível. A gente precisa de pessoas que valorizem e que entendam que o interior do estado de São Paulo precisa ser olhado e que, por mais que seja um esforço político muito maior, você trabalhar dentro do interior do estado de São Paulo, esse é um esforço que é válido e que ele deve ser valorizado.
Porque a gente já tá cansado. A gente não pode mais se dar o luxo de ficar, igual você falou, falando sozinho depois dessas eleições. Comentando um pouco do que vocês estavam falando anteriormente, do Alckmin, é a mesma coisa que aconteceu, a avaliação que o PT fez. A gente não pode se dar o luxo de perder as eleições pro Bolsonaro. Então a gente precisa se unir, mesmo que seja com alguém, que seja alguém que tá ali no meio campo, mas que é alguém que não tem um projeto que é um projeto igual ao do Bolsonaro. Os brasileiros não aguentam mais, o interior do estado de São Paulo também não aguenta mais ser esquecido. A gente precisa de políticas públicas que sejam voltadas para o interior, a gente precisa de emendas parlamentares que sejam voltadas para o interior. As necessidades que a gente tem dentro da nossa cidade são grandes. Então, a gente precisa de muita gente trabalhando para isso. Eleger gente daqui faz parte também trabalhar para isso. Eleger representantes nossos. Ô deputado, o senhor está no 7º mandato. Nós tínhamos uma representatividade, né, em número de deputados federais ou estaduais aqui da nossa região muito maior em outras épocas, não é não? Hoje nós temos o senhor, nós temos o Baleia, o Ricardo, né, e abrindo um pouquinho mais a região, o Arnaldo Jardim. Regionalmente aqui nós tínhamos uma quantidade muito maior, né, deputado? Historicamente tinha sim. Até se você ampliar um pouco, você tinha o Nelson Marqueselli, que é aqui de Pirassununga. E aí a gente, eu creio que cai nisso, né? Houve essa ascensão do bolsonarismo, esvaziou determinados partidos do ponto de vista eleitoral. E hoje, assim, o que eu percebo? Se você coloca verba no município, as pessoas ficam gratas. Não é que é errado não votar, né? Ninguém é obrigado. Então eu acho que há também, pelo bem e pelo mal, uma politização maior. Então a Janaína Pascoal, por exemplo, ela foi, bateu recorde no estado de São Paulo como deputada estadual pelo papel que ela jogou no impeachment. Quer dizer, o pior papel que ela poderia ter jogado, ela jogou, né? Porque todo mundo sabe que o impeachment da Dilma, se fosse pegar os mesmos motivos, não sobrava prefeito e governador e presidentes da República na cadeira. E, portanto, é simples, que eu estou dizendo, para o bem ou para o mal. Na minha opinião, no caso da Janaína, pelo mal, né? Então, porque aí que está, é um discurso vazio. Se tivesse, digamos, ela fez um concurso para ser professora da São Francisco, óbvio que não foi aprovada, porque é só prestar atenção no que ela fala e pensa, não estava preparada. E ela então entra com uma ação, olha só, contra o departamento onde tem professores titulares, que evidentemente, eu diria, ela até para redigir uma peça jurídica, imagino que ela está aquém. Enfim, então eu creio que nós devemos analisar com cuidado. O voto digamos, é um conjunto de fatores que levam as pessoas a votar. Não raro as pessoas votam com o sentimento e não necessariamente analisando aquilo que é feito e não feito, mas nós temos que aproveitar, e na minha opinião, a esquerda precisa, eu diria, fazer mais disputa política e ideológica, todos os partidos de esquerda. Porque, e disputa política ideológica é o seguinte: você é a favor ou contra a fome? Né? Para baixar a bola, para ninguém ficar achando que isso é globalismo, não é verdade? Porque os valores da esquerda são universais. Nós queremos igualdade, nós queremos distribuição de renda, nós queremos acesso de qualquer pessoa a uma escola, que as pessoas tenham comida, que as pessoas tenham casa. Quem é que consegue falar contra isso? Ninguém consegue, mas agem contra. Então eles tiram, digamos, a castanha do fogo com a mão do gato. Muitos parlamentares, né, que se elegeram até com pouquíssimos votos na chamada onda Bolsonaro, agora eles têm um mandato como referência, porque antes tinha o contraponto à situação de 2016, antes tinha o discurso, agora tem que apresentar resultado, produtividade. Então vai ser uma grande prova as urnas em 2022. Ô Duda, uma questão interessante, muito polêmica, a gente debateu aqui no programa, que é a cobrança de mensalidade, né, a proposta de cobrança de mensalidade em universidade pública. Você está dos dois lados, né? Tô me referindo a Duda como uma estudante, não é isso, da universidade pública, você estuda Direito, não é isso, Duda? Isso. Na USP, e como parlamentar, né? Como é que você se posiciona diante disso?
completamente contrária à cobrança de mensalidade dentro das universidades públicas. As universidades públicas, elas são um espaço que deveria ser de promoção da educação pública, gratuita e de qualidade. É isso que a gente tem que defender. E pensar também essas privatizações, esse tanto de retirada de direitos que a gente está tendo no último período, eles servem a quem? Você olha, por exemplo, o Arlindo, no começo do programa, fez uma analogia incrível, que foi sobre os direitos que os militares têm, os privilégios que eles têm, e, para além disso, como que isso se compara ao projeto que eles têm para o restante da população. Olhem para as pessoas que defendem esse tipo de discurso. Essas mesmas pessoas que defendem que a mensalidade deve ser cobrada dentro das universidades públicas. Ou seja, que a gente deve ter uma universidade pública menos inclusiva, portanto, né? Porque as pessoas que são pessoas de baixa renda são ali retiradas daquele espaço à força, basicamente. Quem são as pessoas que defendem esse projeto? São justamente as pessoas que se beneficiam desse projeto de alguma outra forma. O debate a respeito do dinheiro público, por exemplo, ele é um debate que eu gosto muito de fazer. É sobre a quem serve o nosso orçamento. O orçamento de Ribeirão Preto, por exemplo, teve um aumento de 244% do ano passado para obras de infraestrutura e reduziram o orçamento da assistência social. Esse é um orçamento que condiz com as necessidades da nossa população? Ou ele é um orçamento que aumenta a desigualdade dentro da nossa cidade? No meio da pandemia, uma crise danada, assim como você falou, o pãozinho com manteiga custando R$30, o prefeito vai lá... 5 pãezinhos. O prefeito vai lá e reduz o orçamento da assistência social? Isso não faz sentido. Que projeto é esse? Então, eu sou a favor de um país que construa uma política que seja feita pelo povo e para o povo. E o que a gente tem é uma política que vem sendo construída para poucos. Então, a gente quer um Brasil que seja construído para todos, não é? A mesma coisa acontece quando a gente fala da universidade pública. A gente quer que as pessoas sejam instruídas, que as pessoas tenham acesso à educação. A gente quer que a universidade pública, inclusive, se expanda para que a gente possa atender a totalidade da nossa população. E não que a gente tenha esses conglomerados educacionais que são voltados para o ensino técnico, que são voltados para uma formação só para o mercado de trabalho. A gente precisa de espaços em que a pesquisa seja valorizada, a extensão universitária, em que a universidade pública sirva como um instrumento de transformação da nossa sociedade. E isso também é uma ferramenta de transformação social. Ô, deputado, esse projeto aí da cobrança de mensalidade na universidade pública, ele avança lá em Brasília ou não? A impressão que dá, em muitas situações, é que sempre quando a coisa vai mal, e já está mal há algum tempo, né, diga-se de passagem, jogam um assunto polêmico aí para o país discutir, como se fosse a criação, né, de uma cortina de fumaça, aí as atenções estão voltadas, enquanto a gente está pagando caro na gasolina, sofrendo para comprar, fazer compra em supermercado, enfim, passando dificuldade. Aí vem um assunto polêmico em Brasília, avança, não avança, domina a opinião pública, domina as discussões e tira o foco daquilo que realmente importa, que é a nossa vida prática. Esse projeto lá de perto, o senhor vendo, ele vai ou não vai, ou vai ficar só na discussão de novo? Do jeito que ele está sendo concebido, deve ter maluco aí pensando que não precisa passar pelo Congresso e, através de um decreto de governo, cria essa estrutura. Na minha opinião, se tiver que passar pelo Congresso, não vai adiante. Mas eu estou levando a sério, porque, veja, por que eles não propõem, digamos, a extinção da justiça militar? Que a justiça seja una. Serve para civil, serve para militar, serve para qualquer um. Isso eles não propõem. Por que eles não propõem a cobrança nas escolas militares? Isso eles não propõem. Por que aqueles que são eles também, que defendem a reforma administrativa, os bolsonaristas que são policiais federais, ou que são pastores, ou qualquer coisa, são aqueles que mais lutaram para ficar fora da reforma administrativa? Então, toda a orientação desse pessoal é para cravar em cima dos pobres. Dos pobres, não. Então, porque, veja, se eles querem discutir melhorar as finanças públicas, eles querem tomar algum do estudante que está, digamos, ainda se formando. Aquela universidade não é favor, não foi suor de militar que gerou aquilo foi suor da própria população brasileira.
Então, porque o que é o argumento aí? Não, vamos deixar sem pagar os pobres, mas quem puder vai pagar. Mas por que eles não falam isso, então, que refis do Congresso Nacional é aprovado a cada 6 meses? Se você pegar o CARF, é outra vergonha, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal, CARF, e ali é o seguinte, você tem banco que tem perdão de 25 bilhões, não vou falar o nome porque são vários, mas esse é um caso concreto. Então, assim, o empresariado brasileiro, eles têm como princípio, o grande empresário, ele não paga a dívida antiga e dívida nova ele põe para envelhecer. Então é o seguinte, você está num país de caloteiro, de renúncia fiscal, de perdão de juro, perdão de multa, que é o caso dos refis, e aí eles vão se lembrar, digamos, de voltar àquela conversinha mole. Não, e um contrassenso enorme, um contrassenso social enorme, porque você vê o povo passando dificuldade, uma desigualdade social escancarada, o país na miséria, né, em sua grande maioria, porque a maioria da população é pobre, e ao mesmo tempo você tem entre os 10 bancos mais rentáveis, 4 bancos brasileiros. É isso. Como é que você entende isso? Eu quero voltar aos militares momentaneamente. Não, isso é incompreensível. Porque, veja, eu quero voltar ao militar, né? Por que os militares não falam assim, nós queremos reduzir as benesses que nós temos na aposentadoria? Nós não queremos mais filha de militar conseguindo receber aposentadoria sem casar eternamente. Quanto aos bancos, veja, olha só os problemas que nós temos. É claro que isso não é de domínio público, enfim, são temas difíceis. Mas o orçamento da União hoje é de 4 trilhões e 700 bilhões. É um belo orçamento. Entretanto, o Brasil vai gastar com os chamados serviços da dívida pública, juros, para banco, para o sistema financeiro, 1 trilhão e 900 bilhões. É em torno de 40%. Então, como é que você desenvolve o país? Você precisa investir para gerar emprego, você precisa investir para melhorar escolas, você precisa investir para expandir e melhorar o serviço público de maneira geral, que num país que tem uma das piores distribuições de renda do planeta, serviço público distribui renda. Não é isso? Então você tem um sistema financeiro que ganha muito dinheiro. E se a gente disser precisamos alongar o perfil da dívida, aí nós vamos dizer que nós somos representantes do diabo, né? Mas é uma questão concreta. Empresário pegar dinheiro do BNDES a juros subsidiados, ninguém reclama. Do BASA, idem, não é isso? Do Banco do Nordeste, idem. Quando tinha o Banespa, que eles perderam, enfim, nós não somos contrários a você subsidiar a produção. Mas por que quando vai falar em favor do país ou dos pobres, eles reagem tanto? 8h54, nós recebemos o deputado Arlindo Chinaglia, deputado federal em seu 7º mandato de Serra Azul, aqui da nossa região. Deputado, muito obrigado por sua participação, por sua entrevista, pelo bate-papo aqui no programa Voz Metropolitana. Lincoln, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Eu sei que você até já apresentou, você faz um programa democrático, parabéns, porque eu acho que isso é uma parte fundamental da imprensa, que as pessoas tenham acesso às várias correntes de pensamento. Eu agradeço muito pela oportunidade. Nós é que agradecemos, deputado. Vereadora Duda, muito obrigado por sua participação aqui no programa Voz Metropolitana. Volte sempre. Muito obrigado, Duda. Imagina, muito obrigada a você, Lincoln. Fico muito feliz de conhecer também esse outro lado, ao vivo aqui dentro do estúdio de você. Vejo muito o Lincoln vereador, atuante, fazendo projeto de lei, e agora vejo o Lincoln também muito atuante, assim como o Arlindo disse, dentro da imprensa municipal. Nosso microfone está sempre à disposição. Aliás, Duda, eu quero me despedir de você, entrando no assunto do Sasson, aqui de Ribeirão Preto. A gente vai colocar no ar agora a coluna Ponto de Vista, que está abordando esse tema. A prefeitura recuou, né? Naquele projeto de entregar o Sasson, uma briga que a gente está desde 2 meses, quando começou a manifestação. Queriam mudar tudo, o Sasson, que é o sistema de saúde para funcionário da prefeitura. Sem mudar tudo, sem consultar o principal interessado, que é o servidor público. E o governo recuou, né, Duda? Pois é, sem consultar o Conselho do Sasson, a gente sabe que, assim, uma prática desse governo, infelizmente, a não consulta a nossa população, aos conselhos municipais, você vê... Tratoraço, na base do tratoraço.
tratoraço mesmo. E também desmonte desses conselhos. Porque teve desmanche do Conselho da Educação, o Conselho Municipal da Habitação, ainda quando eu era conselheira municipal da Habitação há um tempo atrás, o Nogueira tirou as nossas reuniões, que eram mensais, e transformou em trimestrais, como se não tivesse problema de habitação dentro da cidade, com 44 mil pessoas em situação de favela. E isso vem acontecendo com todos os conselhos. Aos poucos, o governo constrói um ambiente em que ele só ouve seu próprio eco, em que vira quase uma consulta aos secretários ouvir os conselhos. E aí... Viraram conselhos ornamentais. Exatamente. E é, assim, uma lástima isso, porque a gente precisa defender a política feita de uma forma mais popular. Defender as pessoas mesmo dentro dos mandatos. Eu, 2, 3 vezes por semana, monto uma banquinha em algum bairro e a gente vai rodando cada um dos bairros para ouvir a população. Porque a gente precisa ouvir as pessoas. Ninguém é dono de todo conhecimento, muito menos Nogueira. E quando a gente fala do Sasson... Eu não sei se você sabe disso, mas ele teria mais ou menos o mesmo custo. Então é um desmonte pelo desmonte. É o desmonte para nem reduzir o custo que a gente tem com o sistema de saúde dos servidores. É só para prejudicar mesmo a saúde dos servidores públicos. Olha que absurdo. E é uma classe que foi responsável por a gente ter a manutenção do nosso estado até mesmo durante a pandemia. Que trabalharam todos os dias. Falaram em valorizar o servidor da saúde só no discurso, né? Só no discurso. Exatamente. E agora querem tirar até mesmo a saúde do servidor? A troco de quê? Duda, obrigado por sua participação. 8h58, nós vamos entrar agora na coluna Ponto de Vista e informações para os servidores públicos de Ribeirão Preto. Vamos lá. Olá, trabalhador, uma notícia de urgência, uma notícia importante que diz respeito ao Sasson, que diz respeito à saúde